Loucura e Obsessão, capítulo 25. Socorro de emergência. Saindo da reflexão a que se entregara, o benfeitor, percebendo minhas indagações íntimas, considerou: as sábias leis da vida fundamentam-se em princípios de equilíbrio, que não podem ser derrogados sob pena de apresentarem aflições mais penosas para os seus infratores. Todas derivadas da lei de amor, são estatuídas com os objetivos superiores de dignificar e desenvolver os valores inatos da criatura, que traz o anjo dormente na sua estrutura profunda, aguardando o momento de despertar. Em razão disso, o determinismo é natural resultado das realizações em cada etapa do processo da evolução. Ora absoluto, mediante a fatalidade do nascer e morrer no corpo transitório, em algumas expiações mutiladoras e dilacerantes, em vários tipos de injunção penosa nas áreas do comportamento da sociedade, dos recursos financeiros. Ora relativo, que o livre-arbítrio altera conforme a eleição pessoal de realizações, sempre, porém, objetivando o bem do espírito, suas aquisições libertárias, sua ascensão. O livre-arbítrio é-lhe recurso que expressa o estado evolutivo, porquanto o seu uso deflui das aspirações elevadas ou egoístas que tipificam cada qual. Porque prefere determinada realização, investe em correspondente recurso, de cuja ação recolhe os frutos amargos ou apetecíveis que possam nutri-lo. O imediatismo, que é remanescência da natureza animal, possuidora e egoísta, responde pelos insucessos que a escolha precipitada proporciona, impondo o mecanismo redentor de que necessitará amanhã para selecionar, com sabedoria, aquilo que lhe é de útil, em detrimento do pernicioso. Assim, a dor é sempre a resposta que a ignorância conduz para os desatentos. É também, de certo modo, a lapidadora das arestas morais, a estatuária do modelo precioso para a grandeza da vida que se exalta. Fazendo uma pausa oportuna para expressar as ideias, relatou: há uma vintena de anos, o nosso caro Fernandes acompanhava, amargurado, grave enfermidade da filhinha Sara. Desenganada pelo médico, extenuada pela difteria, deveria ter ali encerrado o capítulo da atual reencarnação em face de um suicídio anterior que a vitimou. Era o fenômeno natural da morte biológica, concluindo um ciclo para abrir-se outro mais amplo e valioso. Colhido de surpresa com a palavra do facultativo, que prometeu retornar na manhã seguinte a fim de assinar o atestado de óbito da moribunda, cuja noite seria lancinante e sem paliativo possível em razão da ausência de terapia conveniente, nosso Fernandes, angustiado, prosternou-se entregando-se a profunda e desesperada oração dirigida à Mãe de Jesus, cuja intercessão pela vida da filhinha solicitava com quase absurda imposição. Nós acompanhávamos o processo aflitivo e, ouvindo-lhe a súplica superlativa, aparecemos-lhes na penumbra do quarto e lhe informamos quanto à necessidade da submissão ao estabelecido. Sara resgatava o passado e, retornando ao mundo espiritual, adquiriria mais amplos e seguros recursos para prosseguir mais tarde na Terra, com possibilidades de triunfo. Na circunstância, a maior caridade que o amor lhe podia conceder era a desencarnação. Todavia, obstinado, pedia a Maria que intercedesse ao Senhor soberano da vida, prolongando a existência da filha, seu tesouro, sua razão de luta no mundo. Não se dedicava ele ao atendimento da aflição alheia, à diminuição do sofrimento do próximo? Pelas suas mãos não escorriam os fluidos curadores que aplicava com devotamento nos enfermos? Rogava agora pelo seu anjo final.
Ouvimo-lo demoradamente e o informamos de que tomaríamos providências, a fim de que o seu pedido fosse examinado. Minutos após, voltávamos, enquanto ele se abrasava na oração, e apresentamos-lhes a resposta. A senhora optava pelo retorno do espírito, após terem sido cuidadosamente estudados os motivos da sua reencarnação. O passado, meirinho rigoroso, seguia com exigências para quais ela não teria forças. Conveniente anuir ao estabelecido quando seriam providenciados recursos para diminuir a dor da sua ausência no lar, mediante a presença contínua dos filhos do Calvário a atender. Nosso irmão, em copioso pranto, prosseguiu instando. Como auxiliar aos outros se iria carregar no peito o coração estiolado? Como saciar a sede alheia ardendo de necessidade de linfa? Como ter forças para diminuir o peso do fardo em seu irmão, conduzindo insuportável carga? Suplico-vos, Mãe Celeste, em favor da minha filha, como rogaste a Deus na hora extrema pelo vosso filho. Peço ao Dr. Bezerra que retorne fazendo chegar à mãe dos desafortunados e sem esperança a petição deste pai inconsolado. Era tão pungente e veraz a sua rogativa que retornamos ao encaminhamento do pedido. Horas mais tarde, apresentamos-lhe o resultado que frisava. Sara não possui resistências morais para enfrentar os insucessos que a aguardam. Debilitada, poderá cair outra vez no mesmo abismo de onde está intentando sair. Já estão na terra aqueles com os quais se encontra vinculada, e falta-lhe títulos de enobrecimento para sair-se bem do confronto. Todavia, se ficar, o seu calvário será mais vigoroso e fatal. Sem medir a extensão do que desejava, o nosso amigo concordou assinalando. Eu assumo a responsabilidade. Minha esposa e eu cumularemos de cuidados a filhinha idolatrada. Vigiaremos as suas horas, preencheremos os seus vazios com a luz do amor, colocaremos a claridade da fé na mente e no coração. Choraremos suas lágrimas e viveremos para ela. A sua presença dará cor e luminosidade à nossa estrada. Nela auriremos forças para a prática do bem e nos desvelaremos no ministério do auxílio, que é a porta de acesso à felicidade, porém com ela no mundo. Celina, mensageira de Maria, adentrou-se então na câmara onde estávamos e trouxe a resposta. A mãe de Jesus concede moratória, um prolongamento de vida para Sara conforme solicitado. Ela viverá. Que Deus nos abençoe. O júbilo do nosso irmão foi nova explosão de lágrimas, acompanhadas do sentimento da gratidão profunda. Levantou-se exultante e foi notificar a esposa em vigília ao lado da enferma. O narrador voltou a silenciar, exteriorizando grande compaixão, para logo prosseguir. A partir desse momento, a menina, que contava 5 anos, adormeceu, diminuindo-lhe-se a dispneia, enquanto mensageiros espirituais especializados no setor da saúde lhe aplicaram energias próprias restauradoras. Pela manhã, quando o médico retornou para assinar o documento de óbito, encontrou a paciente sem febre, iniciando uma impossível convalescença. O irmão Joaquim Fernandes, de fato, desdobrou-se com a esposa em cuidados e amor pela filha. Esmeraram-se na educação, selecionaram amigos para ela, infundiram-lhe a fé religiosa que ela não conseguiu assimilar quanto deveria. Encaminharam na universidade, experimentaram 1000 venturas, seguindo-a no clima social de uma vida honrada e trabalhadora. Não puderam, no entanto, penetrar no imo da alma e auscultá-la, sentir os problemas da afetividade na qual fracassara antes. Não se deram conta de que a filha possuía anseios do coração que os pais mais amorosos não podem atender. Não lhe perceberam o emurchecer da alegria nos últimos dias. A realidade agora esfacela a ilusão,
e a dor superlativa chega sem anúncio prévio, colocando os valores em ordem para a reparação, recomeço, submissão, aprendizagem. De fato, antes ela houvesse partido naquela ocasião, naquela contingência e mediante os fatores estabelecidos, porquanto se encontraria agora, novamente reencarnada, sem os perigos do desastre que acaba de acontecer. Ninguém foge à lei, nem à consciência de si mesmo, pois que Deus aí escreveu os seus soberanos códigos. Quando silenciou, notei-lhe lágrimas de piedade pela recém-desencarnada, pelos seus equivocados e amorosos pais. Em verdade, ainda não aprendemos a pedir, ignorando o que é de melhor para o nosso progresso no curso do tempo, em vez daquilo que nos deleita por momentos em prejuízo dos resultados posteriores. Não possuindo ainda uma clara visão da realidade, detectamos-lhe apenas algumas linhas imprecisas que não a configuram corretamente, em razão das sombras que a encobrem. Temo-la com as objetivações expressas no campo da forma exterior, impossibilitados, não raro, de lhe adentrarmos o imo, avaliando a qualidade do que nos seja de melhor para adquirir, a fim de empreendermos a grande e incansável luta a que nos devemos afeiçoar. Desse modo, acompanhamos o esforço extenuante de pessoas que a enfermidade limitou, que os acidentes paralisaram, lutando tenazmente e sofrendo pela reconquista de parcos movimentos que os alegram, enquanto outras, de aparência sadia por acontecimentos de pequena monta ou paixão momentânea, dominados pela rebeldia sistemática, atiram-se aos lôbregos sítios do suicídio, deixam-se arrastar pelos cipoais da mágoa, permitem-se percorrer os imensos corredores da loucura. Paradoxalmente, ainda não sabemos eleger o melhor, não possuímos consciência correta de valores para a aquisição da paz. Por isso, a dor renteia com os nossos passos, vigilante e assídua para que despertemos. Não obstante, todos sabemos quanto é breve o estágio no corpo, quão transitória é a vida física e como são rápidos os dias do prazer, da alegria. Somente a lucidez a respeito do bem operante confere os requisitos para que nos habilitemos a vencer distâncias, preencher vazios, recuperar prejuízos, imolar-nos. O espírito é tudo aquilo quanto anseia e produz, no somatório de experiências e realizações que lhe constituem a estrutura íntima da evolução. Nesse labor, a fé religiosa exerce sobre ele uma preponderância que lhe define os rumos existenciais. Lâmpada acesa que brilha à frente, apontando os rumos infinitos que lhe cumpre percorrer. Negar esse contributo superior sob alegações de superfície e candidatar-se à prolongada escuridão, embora os fogos fatos que surjam na falsa cultura, no elitismo acadêmico, na presunção intelectual que se esfumam céleres. Respeitável, portanto, toda expressão de fé dignificadora em qualquer campo do comportamento humano. No que tange ao espiritual, o apoio religioso à vida futura, à justiça de Deus, ao amor indiscriminado e atitude, à renovação moral para melhor, é de relevante importância para a felicidade do homem. Não me pude permitir alongamento de reflexões, porquanto o tempo urgia e o benfeitor concitou-nos a retornar ao velório. Aquela hora fazia-se reduzido o número de pessoas na câmara ardente. O cansaço decorrente do extenuado nervoso assinalava os rostos dos genitores sofridos. Havia movimentação espiritual expressiva. Muitos, beneficiados pelo médium caridoso, cientificados da ocorrência infausta, apressaram-se a trazer-lhe solidariedade e sustentação, intercedendo por Sara, presa de terríveis angústias, tais que a imaginação humana, limitada,
não pode conceber, embora estivesse adormecida pela indução do Dr. Bezerra. Percebi que o irmão Fernandes, apesar da exaustão que o dominava, insistia numa tônica mental perigosa, que era o conflito de culpa. Interrogava-se quanto à responsabilidade que lhe dizia respeito no desfecho do processo de libertação da filha. Afirmara-se responsável pelo que ela viesse a acontecer, e agora pensava como poderia tê-lo evitado. Jamais supusera que isso sucedesse. Não havia agido no passado por capricho de pai imaturo, por egoísmo irresponsável? Perguntava. À medida que mais se conscientizava das recordações, repassando aquela outra noite de agonia, mais se atormentava, considerando o atrevimento de então, que procurou interferir nas determinações da justiça reta. Num crescendo de angústia, estava a ponto de desequilibrar-se, quando o mentor que lhe acompanhava a onda mental de pessimismo envolveu-o em vibrações de simpatia, acalmando-o com palavras esclarecedoras. A concessão da moratória, afirmou-lhe persuasivo, fez-se independente de quaisquer protestos de vigilância e responsabilidade da tua parte. Como poderias penetrar o insondável das leis e responder pelas ocorrências imprevisíveis da vida? Com certeza, a tua intercessão de pai constituiu quesito importante para a revisão do processo estabelecido, pois que o amor é força viva de Deus em toda parte, possuindo os recursos especiais para mover e fomentar os sucessos propiciadores do progresso que gera a felicidade. Todavia, devemos considerar que as programações reencarnacionistas obedecem aos códigos da justiça, não se descartando os contributos da misericórdia divina. Foi a misericórdia do amor que facultou o prolongamento da existência planetária da nossa querida Sara. Se o epílogo ocorreu trágico, o transcurso da jornada foi-lhe de aquisições abençoadas e enriquecido de realizações benéficas para muitas vidas que dela se aproximaram. Na contabilidade do bem, todos os valores são considerados e computados. Não desconheço a misericórdia de Deus, ripostou o agoniado genitor. O suicídio, porém, é crime supremo contra a vida. Ela o sabia por haver-lhe falado 1000 vezes sobre sua adaga fatal, ceifadora de todas as alegrias, destruidora de todas as bênçãos. Indubitavelmente, o autocídio é a agressão terrível que se perpetra contra si mesmo, dirigida à divindade geradora de tudo. No entanto, ante a impossibilidade de remontar-se-lhe às causas profundas, cumpre-nos aceitar o irremediado e lutar por minimizar-lhe os efeitos danosos, em vez de bombardear com cargas mentais de inconformação e desatinada, já lhe sofre os efeitos de demorado curso. Saber é diferente de aceitar. Sara sabia dos perigos e gravames do suicídio, porém, alucinada, foi empurrada a vivenciar o conhecimento que amara de resistências imorais para os futuros embates. Não adiciones ressentimentos inconscientes e culpas ao fardo que lhe pesará na consciência, na sucessão dos dias por vindouros, quando ela adquirirá dimensão a respeito da fuga para o pior. Deus o permitiu, portanto, como poderias impedi-lo tu? A lei de liberdade funciona para os homens dentro de limites que se lhe fazem necessários, a fim de que, exercendo-a, aprendam a ser livres e não libertinos. Independentes, sem prepotência, liberais, mas não permissivos. A liberdade, por excelência, é adquirida pela consciência do bem no reto culto do dever. Agora, retifica a postura mental e ajuda a filhinha, sem lamentar o passado, nem antecipar o futuro.
Observei que o amigo Fernandes enxugou as lágrimas, saiu por um pouco do ambiente saturado de energia de vário teor vibratório e aspirou o ar puro do amanhecer do lado de fora da sala mortuária. Quando percebi que o mentor estava receptivo, abordei-o com honestidade. Também pensei que a moratória concedida a Sara fora decorrência da intervenção do pai e que as consequências disso iriam lhe pesar na economia da responsabilidade. Além disso, escogitei se não era do conhecimento da divindade o que sucederia anuindo ao pedido e, em caso positivo, por que a concessão? O amável guia sorriu simpático e elucidou-me. O caro Miranda ainda raciocina em termos de apressados e humanos, isto é, conforme os hábitos terrestres. Deus tudo sabe, não nos iludamos. No entanto, suas leis não nos coartam as experiências fomentadoras da evolução pessoal. Como progredir sem agir, sem acertar e errar, nunca o experimentando? Como adquirir consciência do correto e do equivocado, do útil e do prejudicial, sem o contributo da eleição pela sua vivência que ajuda a discernir? Examinando-se as aquisições de Sara, os espíritos superiores poderiam prever o que lhe sucederia. Não, porém, em caráter absoluto, pois que não há destinação, como sabemos, para o insucesso, a desgraça, num fatalismo irreversível. Cada momento oferta oportunidade que leva a mudanças de comportamento. Se uma fagulha tem um incêndio, uma palavra feliz e oportuna igualmente muda os rumos de toda uma existência. Sara vem de um suicídio moral anterior, com a natural compulsão para repetir o ato desolador. Fracassando no amor que não soube respeitar, desertou naquela época. Aquele que a induziu à delinquência moral, ela o reencontrou agora, não repetindo a desafortuna de destruir-lhe o lar, conforme ele lhe fizera, mas não teve forças para superar a impossibilidade da convivência anelada. A vítima de ambos, que conhecemos horas atrás e trabalhou pelo êxito do macabro esforço, não os perdoou e prossegue insaciado. Assim, estava armado o esquema que, se fora o amor dela mais santificado, poderia haver superado. E o nosso irmão Fernandes, indaguei, interrompendo-o, como comparece no quadro afetivo? Na condição de filho do passado, esclareceu o paciente, que ela levou quando se evadiu do lar a quem amava com extrema doação. Antes da reencarnação, ele pediu para ajudá-la, em razão porque veio na investidura de pai zeloso e abnegado, socorrendo-a quanto pôde, não além disso. Nunca esqueçamos que aquele que faz quanto lhe está ao alcance realiza tudo, porque só fazemos o que nos é possível, embora nem sempre este nos seja lícito executar. E Sara, interroguei, pensando no seu sofrimento, será hospitalizada após o sepultamento do cadáver? Não o creio possível nem justo, explicitou tranquilo. Ela infringiu a lei da conservação da vida. Lúcida e culta, não obstante induzida a fazê-lo, optou pela decisão corrosiva, predispondo-se a sofrer os inevitáveis efeitos da opção. Receberá apoio e socorro compatíveis com as suas necessidades. Não, porém, fruirá de privilégios que ninguém os merece em nosso campo de ação. Os fenômenos do desgaste e transformações biológicas serão vivenciados a fim de que, em definitivo, se envolva na couraça da resistência para vencer futuras tentações de fuga ao dever que nunca fica sem atendimento. Visitá-la-emos, serão tomadas providências para evitar-se a vampirização e outras ocorrências mais afligentes. As orações daqueles que a amam luarizarão a noite da sua demorada agonia.
e a bondade de Maria Santíssima derramará sobre ela a misericórdia do amor, resgatando-a oportunamente de si mesma. Silenciando, aquietei-me igualmente. Só após o féretro e o retorno da família ao lar, depois de algumas providências diligenciadas pelo amigo paternal, nos retiramos para outros mistérios.